Interessante isso. Pessoal, bom dia. Então, acho que a gente pode começar, né? Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Todo mundo me escuta bem? Sim, sim. Tá todo mundo, Sim. tá todo mundo acordado? Acordado Mais é uma ou palavra menos. muito forte, Mais tô ou com o olho menos. aberto. Acordando ainda. É verdade. Bom, eu recebi a avaliação 1 e 2, né, de vocês. Quase todo mundo me enviou já a avaliação 2. Eu enviei ontem a nota da avaliação 1, né? Se alguém tiver alguma dúvida é só me escrever. O objetivo do encontro de hoje é a gente discutir o conteúdo sobre a autenticidade a partir da síntese que vocês fizeram. Ou seja, a síntese da aula e a síntese dos textos, né? Então, eu queria ouvir de vocês, né? Qual que é a percepção de vocês? Para vocês, qual que é a contribuição dos autores para explicar o turismo contemporâneo, né? Vou colocar de outra forma. Qual abordagem explica melhor o turismo contemporâneo? A gente olha para as 4 abordagens que a gente viu, né? A abordagem dos conceitos, e aí que são propostas pelo Burstyn, pelo McCannell, pelo Cohen e pelo John Urry, né? Qual abordagem explica melhor, né? Traz mais contribuições para a gente compreender o turismo contemporâneo? Para responder essa pergunta, a gente precisa ter uma clareza sobre os conceitos, né, que esses autores trazem, né? Quem acha que o Burstyn traz mais contribuições, né?
ou McKenna? Eu queria ouvir vocês para a gente começar a discussão. Eu esqueci qual que é o nome do autor, mas eu gostei mais daquele que é pro lado construtivista. Fala mais, Lucas, para a gente identificar. É o John Urry ou quem que é? Fala mais para a gente entender. Eu não lembro mesmo o nome dele, mas eu lembro que na hora que eu olhei, eu bati o olho e falei, esse aqui eu gostei, que é aquele que fala que... Eu acho que ele fala que não queria que dividisse tanto, que não tivesse tantas divisões, alguma coisa assim. Eu vou conferir aqui, vou ler Tá de bom, novo, tá ótimo. Tá negócio. bom. Hein, gente? Então, qual autor traz mais contribuições para a gente entender o turismo contemporâneo, o turismo de massa? Sobre a discussão de autenticidade. Qual dos autores, né, quais os conceitos são mais relevantes para, a partir da síntese que vocês fizeram, síntese da aula e síntese dos textos, né? Então eu queria ouvir vocês para a gente começar a discussão. Os dois textos são muitos dessa última aula. Eu tive um pouco de dificuldade de pegar o segundo da primeira vez que eu li ele, mas depois eu reli com mais atenção e deu tudo certo. O primeiro texto é mais na teoria, o que é considerado autenticidade, e o segundo é mais a prática, que relata sobre como que os gringos olham para o Brasil, olham para o Nordeste, vão lá para a Tailândia e falam, o turismo sexual daqui vai ser uma coisa interessante para eles mostram isso e comparam com a autenticidade. Então eu achei bem importante e fácil de entender também. Mas pensando na contribuição do Bursting, por exemplo, né? O Bursting identifica que a inautenticidade da experiência turística contemporânea, né, no turismo de massa, ela se dá pela passividade e alienação do turista e pela padronização da indústria do turismo. Então a gente tem aqui dois atores, né, que vão moldar, que vão criar, forjar essa inautenticidade. Os turistas são passivos e alienados, que entendem que o turismo é só entretenimento, e a indústria, né, os hotéis, os resorts, os atrativos turísticos, que vão padronizar as experiências, vão tornar as experiências uma linha de montagem, né, uma produção em série, independente dos desejos, da diferença entre os turistas. Né. O McKenna vai falar que não. O McKenna vai problematizar o Bursting. Vai falar, o problema está na indústria. Os turistas reconhecem que a experiência que eles têm é superficial, uma experiência não autêntica, né? Por isso que ele cria o conceito de autenticidade encenada, só que os turistas querem romper, querem ir além do que a indústria turística oferece. Então McKenna identifica o turista como um sujeito ativo, que quer interagir com a população local e ter experiências realmente autênticas, genuínas. Né? Ele quer romper. Ele não rompe essa barreira da indústria por falta de recurso, por falta de tempo, por falta ou por ter pouca experiência, né, ao longo da sua trajetória, né, de experiências turísticas. Né. O Cohen, ele vai falar assim, não, a gente deve abandonar o conceito de autenticidade, porque ele é muito complexo de mensurar. Ele tem muitos significados, né? E aí ele propõe a escala de familiaridade e estranhamento. Ele fala assim, essa escala ela é mais útil para a gente entender a experiência. Aí ele faz tipologias, né? É possível fazer tipologias de turistas que têm experiências mais institucionalizadas, mais padronizadas, né? E são mais seguras. E os turistas reconhecem isso. E aí, à medida que eles vão consumindo, tendo experiências turísticas, né, ao longo da vida, eles vão se deslocando do polo familiaridade para o polo do estranhamento. Né? Tem a ver com maturidade, tem a ver com ganho de experiência
ao longo da vida, tem a ver com recursos, né, com autonomia. O próprio turista tem que ter autonomia para sair da familiaridade para o estranhamento. Ele fala que essa escala é mais interessante, né? E o John Urry, ele fala que também deve-se abandonar essa discussão, né, que o turista ele é ativo, ele é um ser capaz de fazer uma autocrítica da sua experiência e que ele está muito mais interessado em experienciar, né? Seja uma experiência padronizada como a Disney, seja uma experiência mais no maior grau de estranhamento, né? Para a gente usar aqui a escala do Cohen, né? Então o Cohen e o Urey abandonam o conceito de autenticidade, né? Burstyn define que ele é fundamental para diferenciar o viajante do turista, a viagem do turismo. O McKenna também acha que ele é fundamental, também acha que ele diferencia, mas o McKenna identifica o problema só na indústria, que o turista não. O turista quer ser, ele é alienado, mas ele quer, por razões de constrangimento econômico, financeiro, de tempo, de disponibilidade, né? Porque a gente sabe que o período de lazer é muito pequeno, né, dentro do nosso tempo. O nosso tempo é basicamente um tempo produtivo, né, seja na escola, no trabalho, no estudo, nas obrigações da família, domésticas, né. Então, o McKenna, ele é mais, ele reconhece, né, um desejo, né, e uma postura de iniciativa e de do turista, né. Então eu queria ouvir vocês, a partir dessa síntese que eu fiz, eu repito a pergunta, né? Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir a partir da leitura, né, que vocês fizeram na síntese da aula e dos dois textos. Eu quero ver se vocês tiveram uma compreensão, né, dos autores, dos 4 autores, e se vocês são capazes de compará-los, de ter uma postura crítica, um em relação ao outro. Porque isso é que é interessante na discussão, né? Não é só ler o texto, não é só decorar. É ter uma compreensão, e uma compreensão que crítica, que contrapõe os autores, né? Eu queria ouvir então a Ana Luísa. Vou começar aqui pela ordem, pela chamada aqui, pelo chat que aparece. Ana Luísa, bom dia, tudo bem? Pode falar. Quem queria falar antes? Pode falar, Thaís. Enfim. É porque eu ia pedir. Pode ser depois, é que eu ia pedir para fazer um adendo que eu ia puxar para uma dúvida que eu tive sobre os autores, mas pode deixar, né, você falar comigo. Pode falar, Ana. Bom dia. Bom dia. Como o texto ele apresenta mais essa questão das teorias, né, teóricos, os autores que apresentam suas teorias, quando eu estava tendo o texto 2 no fazer lembro de não fazer a síntese, eu acho que essa questão da escala do tom foi o que mais me esclareceu. Principalmente quando ele fala da familiaridade. Quanto mais o indivíduo tem essa familiaridade com o local, a experiência é mais padronizada. Do contrário, quanto mais tem a estranheza, é mais autêntica, né? Mais aproveitada. E aí eu relacionei com, até quando a autora fala que a questão do estereótipo mesmo que os entrevistados tinham, a questão de quando eles tinham relação com as mulheres conterrâneas, né, dos países deles, era menos proveitoso, era menos prazeroso, né? E quando tinha esse contato com o novo ou exótico, com todo esse construído pela indústria da questão do erotismo, da mulher brasileira, enfim, era um contato que era mais prazeroso, esse novo, né, essa estranheza, esse novo. E eu acredito que isso foi o que mais me esclareceu. Ok, obrigado, Ana Luísa. Agora a Giovana. Bom dia, Giovana. Giovana Souza. Bom dia. Só queria fazer um adendo
sobre o McKenna, que ele fala que o turista, né, em contato com o cotidiano monótono dele, né, um cotidiano inautêntico, ele vai à procura, né, de um novo cotidiano, de um cotidiano de outras culturas até. E ele procura novas experiências para sair, né, dessa coisa monótona. E ele chega a falar até que pode ser uma procura, eu falo assim, pro lado mais religioso, que ele procura o sagrado, que o McKenna fala. Você pode me corrigir se eu estiver errado, só Tá para certo. eu saber se é isso mesmo que acontece. Ele faz essa. Tem uma discussão, né, de que quando você quebra com a rotina, é uma espécie de um momento suspenso, né? Ele faz essa. Ele usa essa dicotomia profano-sagrado, né? Então, o que é profano é o rotineiro, né? O cotidiano, a gente está preso, né? O sagrado é essa excepcionalidade, é o tempo fora do cotidiano, né? Que a gente é um tempo escasso que o turista atribui um sentido, né? E aí esse sentido pode ser, por exemplo, um turismo religioso, pode ser um turismo místico, pode ser um turismo de autorreflexão, né? Então tem vários sentidos para isso, né? Mas ele usa essa contraposição entre profano e sagrado, né? É isso mesmo, Giovanna. Agora, Giovanna Ferrari, bom dia. Obrigada. Oi, bom dia, professor. É para continuar com a discussão dos autores? Isso, a pergunta que eu estou levantando para a gente discutir, né, que eu quero ouvir vocês, uma vez que vocês já fizeram a síntese da aula e a síntese dos dois textos, na sua percepção, Giovanna, qual autor traz mais contribuições para a gente analisar o turismo de massa, né? É o Burstyn, com a discussão sobre inautenticidade, é o McKennell, ou é o Cohen, com a escala dele de familiaridade e estranhamento, ou é o John Murray, né? É para a gente pensar. Depois também eu vou refazer essa pergunta em relação ao texto 2, né? Com a abordagem teórica, né, ajuda a gente a problematizar o conceito, a discussão sobre turismo sexual. Né? Mas vamos começar com o autor. Qual autor que você acha que traz mais contribuições para a gente entender o turismo de massa? Eu acho que antes da aula da semana passada eu ficava muito mais assim do lado do McKenna, né? Que, né, que ele defende que os turistas eles buscam um genuíno e um autêntico, mesmo ele abordando meio de uma forma, né, meio fechada. Mas aí acho que depois de você ter definido o conceito da autenticidade ser medida pela autonomia, assim, eu acho que a parte do Cohen fica mais é a que mais bate, assim, pra mim agora. E a do Uri, eu fico muito. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu fico meio confusa ainda, sabe? Porque faz sentido, mas ao mesmo tempo eu não sei se dá pra aplicar pra tudo também. Aí eu fico assim. Por exemplo, dá um exemplo para a gente entender a sua dúvida. Dá um exemplo para a gente discutir mais, né? É porque ele meio que coloca, tipo, falando que que o turista busca só o que é fantasioso e imaginativo. E eu não sei se isso aplica a todos, sabe? E eu não sei, tipo, se ele também leva muito pro lado do consumo e essas coisas. E apesar de eu concordar que tem muitas pessoas que fazem isso, eu não sei se é válido para tudo, para calcular a autonomia, sabe? Entendi. O John Murray está interessado, as pesquisas dele, né? Ele fez muitas pesquisas sobre turismo, um sociólogo inglês, né? Ele está interessado em entender o desenvolvimento do turismo na Inglaterra e nos países europeus. Então, aqui no Brasil, por exemplo, então uma coisa interessante que a gente deve problematizar é que aqui no Brasil a gente tem ainda um turismo
a consolidação, né, do turismo de massa. Lá nos países europeus já aconteceu há mais tempo. Então a gente tem ritmos muito diferentes. Então a gente ainda está no período de construir o acesso ao turismo de massa, né, construir acesso aos meios de transporte, à hospedagem, ao custo, né, o deslocamento. Então a gente ainda está numa fase ainda em construção, né? E esses autores que analisam o turismo nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, vão identificar uma mudança no padrão de consumo do turismo, né? Que já passou pelo turismo de massa, que já tem um distanciamento em relação ao turismo de massa. Então, são países e turistas, né, que acumularam uma experiência, um distanciamento e buscam, né, inovar em relação ao turismo de massa. Então a gente tem, são ritmos diferentes, né? Eu só estou chamando a atenção para isso, né? E esses ritmos convivem, né? A gente tem aqui o turismo de massa tradicional, tem o turismo urbano, que é uma inovação em relação ao turismo de massa, que a gente vai ver nas próximas aulas. E tem o turismo de realidade, também é uma inovação em relação ao turismo de massa, que a gente também vai ver na última aula. Pode falar, Ana Luísa. Professor, na última aula eu tinha feito justamente essa pergunta. Uma questão falava uma questão sobre fim do capitalismo organizado, e você falou que é mais pra frente, né? Então, como você falou que na Europa meio que já tem esse distanciamento do turismo de massa, seria esse foco aí? O que eu estou destacando, Ana Luísa, é que a gente tem essas experiências turísticas, elas existem de forma concomitante, de forma simultânea. A gente não tem só uma experiência turística na Inglaterra, né? Seria uma experiência do turismo pós-moderno, né? Não, a gente tem um turismo de massa, a gente tem experiências que se contrapõem ao turismo de massa, então tudo isso é simultâneo, né? E aqui no Brasil, a gente tem também, né, experiências de turismo urbano, de pós-turismo, mas aqui, o ritmo aqui ainda é de consolidação, né, de expansão do processo de democratização. Então, nosso ritmo aqui, nosso contexto histórico, econômico, é para analisar esse processo de democratização, né, de expansão do acesso ao turismo, né, que ainda está em marcha, né, que ainda está em andamento, né, comparado com os países europeus, né. Claro que agora, por exemplo, a gente está em um momento de interrupção do fluxo turístico. A gente está em um momento de suspensão da realidade. É como se a gente estivesse vivendo num filme de ficção científica. Então o fluxo turístico foi interrompido. Claro, ainda tem turismo. As pessoas fazem. As pessoas viajaram agora, né? Se vocês viram a imprensa, né? A imprensa trouxe isso para a gente, essas informações. As pessoas teve deslocamento, né? As pessoas passarem o ano, a virada do ano em família. As pessoas foram para cidades do interior, né? Com pouca concentração. Foram para cidades com grande fluxo turístico, né? Como Rio e cidades litorâneas, onde o isolamento era impossível. Então, o turismo continua existindo, apesar da pandemia, apesar do isolamento, apesar das medidas de restrição sanitária. Mas o fluxo, como era antes, né, mudou muito, foi interrompido, caiu muito, né? Então a gente tem o caso da Nova Zelândia. Vocês viram as imagens da Nova Zelândia? Todo mundo junto, né? Lá eles conseguiram, um país muito pequenininho, né? Lá eles conseguiram erradicar a Covid, né, com testagem, isolamento, sem vacina. E aí eles passaram a virada do ano novo todo mundo junto. Aquela virada do ano novo clássica, né? Todo mundo junto, os fogos e tal. E aqui no Brasil também, né? Esse que é o problema, né? Todo mundo junto. Mas fechando parênteses, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta. Para o Gustavo. Hein, Gustavo? Qual das 4 abordagens que a gente viu, né, sobre a autenticidade,
traz mais contribuições para a gente entender o turismo contemporâneo, né? Bom dia. Assim, no meu ponto de vista dentro da leitura, o que eu gostei mais foi do Cohen e assim, do Urry também. Especialmente do Cohen, quando ele fala tipo, do turista buscar o desconhecido, diferente, essa que eu acho que ele chama de Strangerhood Perspective, alguma coisa do tipo. E aí ele ainda define os turistas em 4 tipos diferentes e tudo mais. E na questão do Urry eu gostei quando ele fala que, tipo, o turista, ele é indiferente à questão de autenticidade ou inautenticidade. Ele tá preocupado com a viagem em si e não nessa questão do rótulo. Entendi. E é interessante, Gustavo, você destacar o Urry, porque a gente pode fazer uma contraposição, né? Pode fazer uma crítica entre os autores. Então, a posição do Urry é contrária, né? Ela exclui os conceitos e as contribuições do Burstyn e do McKenna. Então é interessante isso. Então você vai identificando onde que os autores estão, né? Então é possível fazer uma leitura de uma aproximação dos conceitos, né, das contribuições do Burstyn e do McKenna. O Cohen se opõe aos dois, né, nega, rejeita as contribuições de ambos, e o Urry também. Então é interessante vocês irem fazendo esse mapeamento, né? Mas então esse ponto é interessante que você destacou do Urry, Gustavo. Lara, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Eu acho que, referente ao turismo de massa, dá pra gente ainda mais porque ele faz essa oposição ao mundo do trabalho, com felicidade, mas com certeza a teoria do Cohen ela tem uma aplicabilidade muito maior. E acho que é isso que eu queria falar mesmo. Que para o turismo de massa dá para usar sim o Cohen, mas para todas as fases do turismo, o Cohen tem essa complexibilidade, né? Então você achou a ferramenta dele útil, é isso? Você está falando da ferramenta da escala de familiaridade e estranhamento, né? É isso? Você achou a ferramenta útil? Sim, achei ela útil em todas as fases do turismo. Só que o Urry também dá para usar no turismo de massa, né? Porque ele faz essa referência. E eu acho que o turista de massa, ele não está muito preocupado. Ele experiencia a viagem mesmo, independente, né, da superficialidade dela, igual ele coloca, o Urry. Mas o Cohen dá para usar em todas as fases. Ele é o que eu achei melhor. Mas no turismo de massa também dá para usar o Urry. É isso que eu quis dizer. Entendi. Você tem razão, os dois são bem interessantes, sim, né? E eles não são incompatíveis, eles não são excludentes, né? É possível usar a ferramenta, essa escala de estranhamento, né, do Eric Cohen, junto com a discussão do John Urry. Luana, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Para mim, a do Cohen também faz mais sentido, porque a escala de estranhamento também combina bastante com o choque cultural, né? Que as pessoas sentem. Mas do Urry também se encaixa no turismo de massa, por causa que as pessoas só querem a experiência mesmo, sem se importar com a autenticidade, eles só querem a viagem que eles desejam. Luana, eu gostei desse ponto que você destacou. Choque cultural, né? Então, vamos pensar a escala dele, né? Familiaridade e estranhamento, né? O que significa esse choque cultural para o turista? O turista ele pode se deslocar, ele vai ter uma experiência ao longo da vida entre um polo e outro, né? Ninguém tem uma experiência 100% familiar ou 100%
nova, né, estranha. A gente está dentro desse espectro. Né? Quando eu viajei para Salvador, quando eu tinha 18 anos, então a minha experiência foi nova, né? Então eu ganhei um monte de... Eu interagi com pessoas novas, etc. Então a experiência da gente vai... E aí quando eu voltei lá, por exemplo, com minha mulher, com meu filho, a experiência foi diferente. Foi um turismo mais convencional, mais tradicional, praia, etc, etc. Então a gente vai, ao longo da vida, a gente vai mudando dentro dessa escala, a gente vai tendo diversas experiências. Né? Então isso é interessante, a gente não tem muita experiência. Né? O Bernstein dá a impressão, e o McKennell, que o turista ele é estático, que o turista não muda. Né? Ele não tem uma concepção de trajetória. Né? Então a minha trajetória, a trajetória da Ana Luísa, da Luana, do Gustavo, da Thaís, etc., ela vai mudando ao longo do tempo. Né? A gente tem um turismo na primeira fase da infância, juventude, né, que a gente não tem autonomia, a gente depende da família para viajar, para conhecer lugares, para conhecer pessoas novas, para conhecer culturas novas. Né? Então esse conceito de trajetória e da trajetória da experiência turística é importante. Então a gente não tem uma experiência estática, a gente muda ao longo dessa trajetória. Claro, tem gente que tem o mesmo consumo, a mesma experiência ao longo da vida. Você pode ter uma pessoa que viajou com a família para a praia, para o Espírito Santo, quando não tinha autonomia, né, na infância e adolescência. Na juventude, viajou sozinho, viajou com os amigos, quer dizer, também para a praia do Espírito Santo. Na vida adulta, com a própria família também. Então, você pode ter casos em que a experiência ao longo da trajetória de um indivíduo é a mesma. É uma experiência muito conformista, muito padronizada e etc. Então está aqui no ponto, está no extremo aqui da escala do Cohen, né? Mas o que eu queria te perguntar é sobre esse choque. Dá um exemplo pra gente, Luana. Né? Como que você entende esse choque? Como que essa escala é útil para entender esse choque que o turista pode ter na experiência turística? Acho que quando você viaja para o exterior, que é uma língua diferente, você vai ter muito choque cultural. Você vai ter que tentar falar com os nativos para conseguir as informações, para conseguir ter uma experiência melhor. Entendi. Mas você entende que essa experiência, né, mesmo quando a gente tem que é possível o choque cultural, se você viajar num pacote, né, você pode ficar aqui você pode ficar no polo da familiaridade, né? Pode viajar com um grupo, todo mundo fala português, com um guia, né, que vai te levar nos lugares, né, que vai te comprar o seu ingresso, ou seja, a experiência pode se resumir em serviços. Né? Mesmo a experiência num país diferente, né, numa cidade, ou um idioma diferente, um continente diferente, né, pode ficar preso nessa escala. Por isso que ela é interessante também. Né? Você entende, Luana, o que eu estou destacando? Entendi, professor. Ok. Lucas, bom dia, tudo bem? Você falou do Cohen, né, Lucas? Falei, mas eu tinha deixado sem pegar as anotações, tá? Aí Tá. eu falei que eu ia pegar as anotações e voltar. Ok. Então, O que eu gostei muito do Cohen foi que ele trata a autenticidade como uma construção social, né? O termo autenticidade como uma construção social. E foi isso que eu acho que eu até falei com você na outra aula. Que eu achava que foi um negócio que é difícil de você falar o que é, porque ele é meio que inventado, né? Entre aspas. E aí, colocando ele contra não, né? Contrário ao Burton e o McKennell, é tipo muito mais explicativo. Eles têm uma visão muito fechada, né? O Burton fala que o turismo de massa não é espontâneo, então você não tem autenticidade, ele praticamente quer acabar, né, com o turismo de massa, pode dizer assim. E o McKennell que fala que é só a busca por autenticidade que interessa, tem uma visão mais fechada ainda para mim. E o do Urry eu gosto bastante também, que né, acho que foi a Lara que falou que gosta dele em uma escala e do Cohen em outra. Eu acho a mesma coisa, exatamente. Ok, Lucas. Então é interessante a gente
questionar os autores, né? Compará-los, né? E comparar os quatro, ter uma perspectiva de uma compreensão de cada um, depois ter uma visão comparativa, depois ter uma visão crítica, né? E aí, a partir desse movimento, né? Compreensão, comparação e crítica, a gente pode aplicar essa discussão em exemplos concretos, né? E pode se apropriar com mais segurança, né? Com mais uma leitura mais segura e mais crítica, né? Dessa discussão, que é uma discussão complexa, uma discussão estudante. Mas você tem razão. O Bernstein e o McKenna podem ser compreendidos com uma visão mais estática do turista, né? Mais limitada do papel do turista. E o Cohen e o John Urry não, eles dão mais autonomia, mais liberdade, mais uma capacidade de reflexão dos turistas, né? Os turistas não são passivos, como o Bernstein traz pra gente, né? Luísa Correia, bom dia. Bom dia. Então, eu acho que mesmo linha de raciocínio da maioria das pessoas, eu também prefiro, né, as explicações das teorias do Cohen e do Urry, porque os outros, como eu já disse anteriormente, eles têm uma visão muito fechada. E pra mim, sinceramente, a autenticidade é muito relativa, porque às vezes você vai lá em um turismo de massa, você se diverte, você conhece, você tem experiências novas, então fora do seu cotidiano, e você tem uma sensação assim, de estar realmente sendo autêntico, mas mesmo que o turismo em si não seja apenas um turismo massificado. E uma coisa que eu gostei muito quando eu estava lendo era a parte que o Cohen foi um dos primeiros a lamentar ali que a interação dos hóspedes e anfitriões diminuíram. E eu gostei muito também da escala dele, porque é meio que relativo ao quanto o turista, o viajante, ele quer ter essa experiência. Tipo, às vezes a pessoa não se sente confortável em largar tudo, tipo, hotel, essas coisas, e ver uma coisa mais autêntica, vamos dizer assim. Então eu gostei disso. E o Urry também pelo fato dele, como eu posso dizer? Eu me perdi aqui na minha fala. Mas... Não, mas eu entendi. Os pontos que você destacou ficaram claros, Lisa. Eu entendi, mas quando você quiser retomar aí você volta, né, fala, tá bom? Fica à vontade. Mas eu entendi seu ponto. Mas o Bernstein é o primeiro a criticar o desinteresse do turista pela população local, pela cultura local. Então o Bernstein fala, o viajante quer uma imersão, o turista quer serviço. Então o turista não vai buscar a interação, não vai buscar esse choque cultural, que ele vai aprender, que ele vai afetar o morador, né, o visitado, o nativo, e vai ser afetado por ele. Então a primeira crítica que o Bernstein faz ao turismo de massa é esse desinteresse, essa alienação do turista, que quer só lazer, entretenimento, né? Essa alienação em relação ao contato, à interação com a população local. Né? Isso é interessante, o nativo. Né? Então o Bernstein é o mais crítico em relação a essa falta de interação. Né? Falta de troca cultural, inexistência da troca cultural. O Bernstein bate muito nessa tecla. Por isso que ele é tão crítico, né, em relação ao turismo de massa. Ele é bom, ele joga luz pra gente sobre questões que a gente precisa pesquisar, investigar, pensar, problematizar, né? Mas acaba que ele tem uma visão muito estática do turista, né? Luísa. Eu posso falar? Pode falar, Giovana, pode falar, bom dia. Eu só queria falar que é o que a Luísa falou, de que às vezes até naquele ambiente construído, né, pelo turismo de massa, a pessoa pode ter experiências
autênticas, isso aí é um ponto que é falado pelo Wang no texto, que ele fala que essa sensação de, tipo assim, essa sensação de fantástico mesmo, do sentimento que você, quando você tá lá, isso é autenticidade existencial, né? Que para algumas pessoas tá lá pode não ser nada, não pode ser uma experiência autêntica, para outras pessoas pode ser, porque é uma experiência subjetiva, né, de acordo com a cultura da pessoa. E ele fala também que a pessoa, distanciando do cotidiano, ele encontra o seu verdadeiro eu, né, que é onde ele sai desse cotidiano todo montado e vai para um outro lugar que é diferente. Nossa, você colocou de uma forma perfeita. Eu estava aqui tentando procurar, estava abrindo as minhas sínteses para lembrar o nome dele. Mas é exatamente isso. Mas essa questão da gente, o indivíduo, né, do turista, se realizar nesse espaço, né, do turismo, que é um espaço sagrado, um espaço que a gente consegue sair, se libertar, né, momentaneamente das obrigações do cotidiano, da rotina, né, da nossa, as obrigações do cotidiano acabam anulando a nossa subjetividade, né, a gente o tempo todo está trabalhando, está fazendo coisa, está sendo produtivo. Esse é um ponto interessante, você tem razão, que o Harry destaca, hein, Giovanna? Esse é um ponto que você chamou atenção, que é importante, sim. Né? Luísa Fonseca, bom dia. Bom dia. Eu queria só complementar o que a Giovana falou. Ela falou realmente o que eu estava pensando. E você comentou agora há pouco sobre Rustin falar sobre também a alienação, né? Do turista que ele abre o campo, que não busca as coisas em qualquer ponto turístico que você vai. O Cole, ele rebate isso falando que cada um tem o seu tipo de turistar, vou falar assim. Cada um tem seu comportamento e sua motivação. Então, eu no geral eu gostei mais do Cohen porque ele abrange mais as informações, do jeito que ele explica o que ele considera autêntico, o que ele considera que foi só uma passagem pelo lugar. Mas é bem interessante vocês dois abordarem esse lado na separação de visitante e turista também. Ok, Luísa. Deixa eu passar aqui, deixa eu seguir. Milena, bom dia, tudo bem? Eu acho que a visão do Cohen, como a maioria falou, é a mais abrangente. À medida que ele fala que a experiência ela é mediada pelo choque cultural, né, de quem viaja. E aí ele divide isso em dois grupos, né, da familiaridade e do desconhecimento. E, além disso, ele também não só as pessoas em viajante e turista, ele abre um pouco mais o leque, ele fala sobre o turista massificado, que tem mais contato com total familiaridade, né? Ele fala um pouco do turista massificado, mas também usado, né? Que está mais exposto a conhecer o estranho, a pessoa que também não abre mão de uma dedicação, tudo. Ele fala e ele divide o viajante também em dois tipos, né? O explorador e o vagueante. O explorador não abre mão do conforto e o vagueante que está disposto a total atenção, né? E exposição total ao diferente. Então, isso eu acho bem interessante do pensamento do Cohen. Só falando um pouco sobre o que a Giovana falou,
acho, né? Que ele divide as experiências turísticas em intra e interpessoal, né? Então ele considera, tipo, que as experiências têm um pouco a ver no âmbito interpessoal com as sensações e sentimentos que as pessoas têm, né, quando viajam. E interpessoal em relação às relações turísticas em si. É basicamente isso. O Curry foi o que eu não sei, acho que foi a Luísa que falou, né? Que considera ele importante até um certo ponto, né? E esse ponto também ele já não casa muito bem, né? Só isso mesmo. Ok, Milena. Esses pontos que você chamou atenção são interessantes, né? São importantes. Eu ia destacar uma questão que você apontou, mas depois eu volto. Agora. Bom dia, Norma. Tudo bem? Qual a sua percepção sobre os autores? Qual você acha que traz mais contribuições? Bom dia. Eu não sei se o que você ia falar agora da Milena foi sobre as sensações, né? Mas com relação aos autores, né, tem aquela divisão realista, objetivista, né, que McKenna e Bernstein, eles são muito rígidos, né? Os princípios dele, é como se nada mudasse, né? Já o construtivismo do Cohen, né, ele é mais maleável, né? Eu acho que por isso nós, brasileiros, né, nos identificamos mais, tanto com ele quanto com ele, pelo nosso jeito mesmo, né? Mais maleável, né? Mais negociável, né? Porque a gente tem na nossa vida, o que você também já falou, fases da vida, né? Então, em alguns momentos, a gente enxerga, né, aquela viagem de uma forma e em outros momentos de outra. Tem momentos que você quer conhecer, que você quer, né, participar mais, e tem momentos que você quer realmente descansar e não estar preocupado com a autenticidade, né? Então, eu vejo dessa forma, que isso tudo depende do momento, né, da sua vida, de onde você está, né, o que você quer, o que você está precisando naquele momento. Se você quer interagir, se você quer conhecer, se você quer aprender, ou se simplesmente você está precisando de um repouso, de abstrair, né, e ficar mais relaxado. Sim, Norma, esses exemplos que você trouxe são interessantes porque eles, né, estão de acordo com a postura, com a abordagem conceitual, né, do Cohen e do Urey, né? Ou seja, a gente tem uma pluralidade de turistas. Então, o primeiro ponto é esse. Então, não existe um turista. Existe uma pluralidade, uma multiplicidade de pessoas com perfis, né, muito distintos, com trajetórias, né? O conceito de trajetória é interessante, ajuda a gente a pensar, né? Então a gente tem uma heterogeneidade enorme entre os turistas. E dentro, quando você olha para o universo, né? Quando você olha para um indivíduo, né, para um turista, né, ele tem, ao longo da trajetória dele, ele vai mudando também, né? Então você tem uma heterogeneidade dentro do universo de turistas e uma heterogeneidade dentro da trajetória do indivíduo. Então um indivíduo, claro, você pode identificar casos em que a pessoa só teve uma mesma experiência, né, por um turismo de praia, por exemplo, né? Mas normalmente a gente vai identificar, além dessa heterogeneidade do universo, a gente vai identificar essa heterogeneidade na trajetória de um único indivíduo. Então o indivíduo ele vai mudando ao longo da sua trajetória à medida que ele vai ganhando experiências, né? Experiências com turismos, né, mais padronizados, mais familiar ou mais estranhos, né, que tem menos, que trazem um risco
né, que aumenta a interação dele, que aumenta a chance de interação, de aprender, de ser afetado pela cultura que ele está visitando, né, de ter esse choque cultural. Então esse ponto é interessante, né? A gente não pode ter uma visão preconceituosa, né, ou estática da experiência e de como que o indivíduo vai avaliar a sua própria experiência e de como que essa experiência muda ao longo do tempo. Então os indivíduos são muito diferentes, o universo, né, de turistas, e dentro da trajetória de um único indivíduo também você tem mudanças, né? Então esse é um ponto que alguns autores não levam em conta, e que é fundamental levar, né? Priscila, bom dia. Qual a sua percepção dos Oi, autores? Bom dia. Tá conseguindo me ouvir normal, professor? Eu tava com um problema no fone. Tá ótimo, pode falar, perfeito. Ah, sim. Eu queria só fazer um adendo mesmo, é um detalhe que eu achei interessante no texto do Burst. E eu achei muito bacana, eu fiquei pensando aqui, aí eu quero falar também com uma experiência pessoal sobre a questão desse start do senso crítico. Porque, por exemplo, eu já fiz várias viagens e nenhuma delas foram vinculadas a uma agência. E aí, quando eu chegava, eu tinha interesse de conhecer os lugares, mas só que enquanto você está chegando, eu lembro que quando eu fui para Fortaleza, do meu lado estava sentado um padre, que ele era de Fortaleza, e no primeiro contato que eu tive, antes de chegar no lugar, foi com uma pessoa do lugar. Então, cada palavra, cada jeito de falar, cada informação que eu percebia que era diferente, já era muito enriquecedor. Então, quando eu cheguei lá, essa junção foi muito rica. Mas aí o que eu estava querendo pontuar aqui é que esse ambiente de encantamento, de conhecer um novo lugar, de estar com novas pessoas, de estar inserido num outro contexto, que seria essa viagem turística, eu percebo, né? Aí você pode falar também, que ela, não sei se a palavra seria atrapalhar, mas que ela atrapalha ou que ela deixa em suspenso essa questão de você ter um senso crítico, igual as pessoas que viajam com a gente. Por que é assim? Parece que o ambiente ele não é favorável à crítica. Então, como que se dá esse start crítico? Porque, por exemplo, agora para mim está mais ampla essa questão da autenticidade, da originalidade nas viagens, que eu estou estudando a respeito. Mas, tipo assim, nunca foi uma questão, sabe? Me fiz entender? Sim. Sim. Quando a gente... aqui, essa disciplina, eu já destaquei isso antes, é uma disciplina teórica. A gente está aprendendo conceitos. E esses conceitos vocês vão compreender, comparar entre os autores e ter uma compreensão crítica, né? CCC. Conhecer, comparar e ter uma compreensão crítica, né? E vocês vão ter que rever, vocês vão voltar nessa discussão ao longo do curso. Na medida que vocês terem contato com pesquisas, com estudos de caso, né, que vai complexificar a aplicação. Vocês vão pegar essa discussão, né, do Burstyn, ou do McKenna, ou do Urey, ou do Cohen, do Eric Cohen, e vão aplicar isso em estudo de caso e em textos que fizeram levantamento de dados, fizeram pesquisas, né? Então isso vai ser interessante para vocês verem como que é difícil aplicar esses conceitos, né? Que a realidade é muito mais complexa. Agora, quando você pega um estudo de caso, por exemplo, de um cruzeiro, né, ou de um resort, por exemplo, né, que isola o turista do ambiente que ele está, do território que ele está, e o turista ele esgota o seu tempo lá, ele esgota o seu tempo sendo servido por trabalhadores do turismo, né, garçom, gerente, os animadores, né, desse resort, etc., né, que fazem isso com criança, é claro que existe uma perda, né? Então esse é que é o ponto do Burst, né? A gente tem que entender que esse tipo de turismo ele acaba sendo hegemônico, muitas vezes ele é hegemônico. Então quando você viaja
uma vez por ano, ao longo de 20 anos, e tem a mesma experiência, né, uma experiência que te isola do território, uma experiência que se restringe à água, né, a nadar, né, nesse beach park, por exemplo, e a interação só com trabalhadores do turismo, claro que você tem uma perda. Você está no extremo da escala, né, do Cohen. Então, a gente não pode perder de vista, né? É claro que então, o fenômeno, por exemplo, o fenômeno que a gente vai estudar na próxima aula, o link na próxima aula, né? O fenômeno da reação ao turismo de massa, né? O fenômeno da turismofobia, que os estudos e as pesquisas trazem dados para a gente entender esse fenômeno, né? Nas cidades da Espanha, da Itália, da França, etc. Né? Cidades que tinham, né, fluxos turísticos imensos, né, da escala de 70 milhões, 80 milhões, né, por ano, etc. Então, o que explica a turismofobia? O que explica essa reação, essa rejeição da população local, né, aos turistas? Né? Uma das variáveis que explica é a ausência de contato, a ausência de interação entre os turistas e a população local. Isso aumenta, essa ausência de interação ou inexistência cria um antagonismo, cria preconceito da população local em relação aos turistas. Né? Os turistas são consumidores, se restringem ao consumo, né? São predadores, deixam impacto ambiental, né, no patrimônio, né, degradação ambiental e degradação do patrimônio cultural, histórico, né. Então a gente pode mensurar um dos elementos da autenticidade, que é a inexistência de interação, né. O turista conhece as cidades europeias, mas não tem nenhum choque, não conhece a população, não conhece a cultura local, fica com um guia, só fala português, né, só fala o idioma. Então isso pode ser mensurado através do estudo da turismofobia, né, que é a reação da população local a esse turismo muito padronizado. Né. Então esse é um ponto que a gente vai ver na próxima aula, que a gente nós vamos rever os autores a partir de estudos de casos concretos, né, com informações de como que esse fenômeno aconteceu nas cidades europeias. Né. E Thaís, bom dia, traz suas impressões sobre os autores. Então, não tem muito o que acrescentar, mas... Foi mal, Thaís. Da próxima vez eu vou inverter. Hein, Thaís? Da próxima vez eu vou inverter. Eu vou começar pela Thaís, Priscila, Norma, Milena, e depois eu chego na Ana Luísa, tá bom? Da próxima edição eu vou inverter a ordem. Tá bom. Um autor que eu identifiquei muito com o meu pensamento foi o Wang, que ele propõe a autenticidade existencial. E para ele, essa autenticidade se media entre a relação interpessoal, que é a relação com os outros turistas, e a intrapessoal, que é em relação com as sensações e sentimentos individuais de cada turista. Aí, desse pensamento, me fez uma questão na minha cabeça. Que dentro desses órgãos, quando um turista tem relação com outro turista de um lugar diferente, pode considerar-se uma experiência autêntica. Mas aí entra o pensamento do Cohen, que eu acho que completa muito, que ele critica essa visão generalista eu esqueci, do Bursting e do McKenna. Sim, esse conceito de visão generalista é importante, Thaís. Isso, eu gostei muito que ele critica essa visão. Ele fala que diferentes tipos de pessoas podem desejar diferentes tipos de experiências turísticas que gira em torno desse choque cultural que a gente falou, em torno do novo e da diferença. E eu também gostei bastante da visão do Henry. Tipo assim, eu não lembro quem falou, mas
ele se dá, o pensamento dele gira em torno muito da indústria turística mesmo. Ele fala que o turismo pós-moderno é a representação da autenticidade. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele fala que a sociedade capitalista ela gera muita pressão, muito consumo, muito estresse, e o turismo está justamente ali para recriar um cenário, uma experiência romântica, com o intuito de satisfazer o turista. E ele fala que essa satisfação pode ser tanto no âmbito pessoal, à distância ou através de barreiras físicas. E, se você puder me esclarecer, professor, porque quando ele fala barreiras físicas, eu pensei logo tipo, no celular, no computador, por meio da internet. Como que um turista pode ter uma experiência autêntica através do celular, por exemplo? Essa é uma lição que a gente poderia fazer, que eu acho muito instigante, né? Mas para isso a gente tem que ler sobre, até tem essa questão, que é possível que uma experiência do turismo virtual seja uma experiência autêntica, né? Como que uma experiência virtual, né? Do turismo virtual, então eu vou voltar a sua pergunta, Thaís, que é muito instigante, né? Suas colocações são muito boas. Vou voltar a pergunta para a turma, né? Então, vocês já tiveram alguma experiência virtual? Vocês consideram que foi uma experiência turística virtual? Quero ouvir vocês. Alguém que já fez turismo virtual? Eu não fiz, mas eu já vi sobre. Eu não lembro em qual lugar, que era numa praia, que eles deixavam. Era tipo uma câmera ao vivo. E aí eu não lembro se você tinha que comprar, mas você teria acesso a essa câmera. E aí eles iam passar turísticos e tal. Eu não sei se dá para considerar que é muito autêntico, porque você só tá vendo pela tela do computador, do celular, o que você pode ver procurando no YouTube, né? Mas eu vi que tava em pauta. Hein? Eu posso falar? Pode falar, pode falar. Se eu falar, depois eu dar espaço para a Luísa falar. Eu fiquei sabendo de um que tinha. Eu esqueci qual museu que era e eu também esqueci em qual lugar que era. É o Louvre. Eles estavam disponibilizando uma visita virtual ao museu, que era onde você podia entrar no site, ver as figuras, ver as esculturas lá, né? Enfim, eu entrei e era muito legal, tinha pinturas rupestres, tinha várias coisas lá. Não sei se isso pode ser considerado um turismo, mas eu achei bem interessante que eles deixaram aberto para quem não pode ir, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Que dava para você visitar lá, ver as imagens, tinha até as informações embaixo das imagens, você podia ver, né? Tudo direitinho. Eu achei isso bem, bem interessante. Não sei se classifica como turismo, mas. Ok, Giovana. Mas isso, pode falar, Luísa. Eu quero ouvir de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência de consumo cultural virtual, né? Por exemplo, uma visita a um museu, né? Ao CCBB ou ao Louvre, né? Pode falar, Luísa. Pois é, eu fiz isso com o Louvre, porque eu viajei pra lá, só que a fila tava imensa. Foi em 2019, quando tava aquele 42 graus. Tava lotado, tinha um punhado de gente lá esperando debaixo de um punhado de sombrinha, não tinha como mais entrar. Ficava na fila, mesmo a gente havendo chegado, eu acho que era 6 e pouquinho da manhã. Porque aí meu tio, que ele já tinha ido pra lá algumas vezes, ele falou assim, olha, não é a mesma coisa, mas se você quiser entrar, tem no site do Louvre, tem como você passear por cada corredor, conhecer todas as pinturas, tem como você ver a Mona Lisa, não é a mesma coisa de ver pessoalmente, mas dá, como não vai ter tempo, não vai ter jeito, é uma ótima oportunidade. Eu sei que o CCBB de BH, pelo menos quando tava tendo aquele, eu esqueci o nome dele, ele é chinês, tem várias culturas mostrando no meio, Weiwei, alguma coisa assim. Chama Ai Weiwei. Ai Weiwei. Eu também não sei falar o nome dele, mas é assim.
É um artista muito importante, talvez seja o artista contemporâneo mais importante da China, né? Ele inclusive é um artista que teve que sair da China, né? Porque o controle político na China é muito grande. Mas pode falar. E durante ano passado, se não me engano, no CCBB estava com esculturas dele expostas. A minha escola conseguiu ir, mas muitas pessoas também não foram. E se não me engano, teve uma apresentação, não sei se foi pelo Google Meet, por onde que foi, que o CCBB conseguiu fazer para mostrar todas as esculturas e explicar para as pessoas. Não, igual a Giovana falou, não sei se encaixa como um turismo em si, mas é uma forma de conhecer a cultura, conhecer a arte do pessoal e aprender um pouquinho mais. Sim, sem dúvida. Na verdade, eu quero ouvir vocês, né? Eu quero ouvir a percepção que vocês têm dessa experiência, né, do turismo virtual, né? E aí, a partir disso, a gente problematizar isso com o conceito de autenticidade. Mais alguém tem alguma experiência que quer trazer para a gente? Eu gostaria de falar, durante a pandemia, eu assisti um tour virtual por Paris, né, com um guia, né, que ia mostrando os lugares, falando, num grupo do Facebook que chama Segredos de Paris, né, no qual algumas amigas que são arquitetas, eu fiz a faculdade de arquitetura no Rio, então elas moram no Rio, e elas me convidaram para participar desse tour e eu participei. E era assim, um guia falando, mostrando, mas em que os participantes desse grupo também comentavam, faziam comentários a respeito, né, daqueles locais, daquelas obras, né? Eu achei interessante, né? Eu gostei. Mas é uma coisa assim que foi porque nós estamos em pandemia, estamos isolados, né? Então, assim, eu não acho que seja mais autêntico do que você estar lá presentemente. Ao mesmo tempo, você teve a oportunidade de discutir, de debater alguns pontos com outras pessoas, né? Com um grupo grande de pessoas. Esse exemplo é muito bom, Norma, porque você pode estar na cidade e não ter acesso ao Louvre, como foi o caso da Luísa, por exemplo, né? Você pode estar lá e ter um ataque terrorista, por exemplo. Eles fecham tudo. Ou você pode estar lá e ter uma greve. Como eu moro na França, eu já tive situações que eu viajei e não tive acesso a um equipamento cultural ou a um local, né, porque estava fechado por várias razões. Então, a experiência virtual, ela pode ser entendida como complementar, né? E ela pode ser entendida, inclusive, como exclusiva às vezes. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em sítios arqueológicos, né, você tem um sítio arqueológico famoso, né, que chama em Palmira, na Síria, um país que está em guerra civil, que o Estado Islâmico explodiu. Olha o nível de loucura, né, do radicalismo religioso, né, desses grupos que querem salvar o mundo. Eles explodiram, primeiro eles roubaram as estátuas, depois eles explodiram porque lá você representa outras divindades, né? Então, Mesopotâmia, ou seja, um período muito anterior. Então eles entendiam isso como uma espécie de uma profanação, né? Um pecado capital. Então explodiram um sítio arqueológico. Então existem sites, por exemplo, que você a única forma de você ter acesso a um sítio arqueológico, sei lá, de 2000 antes da Era Comum, né? 2000 antes de Cristo, é através de um tour virtual. Ou você não teve acesso, por várias razões, a um equipamento cultural. Estava de greve, teve um atentado terrorista, também pelo turismo virtual. Ou, no caso, por exemplo, de Machu Picchu, no Peru, o governo está restringindo o fluxo, né, porque o fluxo turístico lá é imenso, milhares de milhões de turistas, e como Pompeia também está restringindo, né, são sítios arqueológicos, né, que o fluxo turístico está degradando o ambiente. Então, o turismo é um fator de degradação, né, daquele espaço, que é um espaço quase sagrado, né, um sítio arqueológico é um espaço sagrado, um espaço que representa
o modo de vida de uma sociedade de 800 anos atrás, ou 2000 anos atrás, né? Então, talvez para esses sítios arqueológicos, no caso de Palmira, é mais dramático ainda, né? Porque tem 2000 anos atrás e foi explodido, né? Foi primeiro pilhado, roubado, depois destruído. Então, talvez, em breve, né, a gente vai ter o único acesso a determinados locais seja através do tour virtual. E como a norma chamou atenção, né? Com a interação. Então, quando você tem uma visita virtual com interação com outros turistas, com guia, né, se você conhece o idioma também, né, aí são várias barreiras que os turistas podem quebrar, né, se você conhece o idioma, você pode ter uma visita virtual com um guia árabe, né, que vai falar de uma forma muito mais rica sobre a história e os costumes, né, e a religião daquele sítio, daquela população que viveu naquele local, né. Então, o tour virtual, a experiência virtual, né, e aí existem textos, né, que discutem como que a tecnologia, como que a realidade ampliada, né, ela aumenta a imersão na experiência virtual. Então, a realidade ampliada é um investimento enorme, né, em tecnologia, né. Então, você tem textos que discutem como que a indústria de jogos, quem aqui joga? Tem alguém aqui que conhece de jogo, né? Esses jogos virtuais. Bem pouco. Então, meu filho, por exemplo, é viciado, né? Então, ele vai me trazer um monte de imersão, né? E de realidade ampliada, etc. De que dá uma sensação, traz uma sensação. Aumenta a sua imersão naquela experiência. Então, você tem vários textos que vão discutir os avanços tecnológicos, né, de ponta da indústria de jogos e mesmo da indústria pornográfica. O consumo de pornografia no mundo, né, ele é virtual, né, ele também também traz informações, né, traz sensações para os usuários, né, que também estão nessa ponta, nessa fronteira, né, da realidade ampliada, né. Então, o turismo virtual, os jogos, todo o universo de jogos, né, e a indústria pornográfica. Tem textos que analisam isso, né, como que o consumo dessas experiências foi ampliado e complexificado por desenvolvimentos tecnológicos que criam imersão, né. E no caso do turismo, a única forma de ter acesso a determinados locais é através do turismo virtual, né? Ainda mais agora, quando a gente vai ter um monte de barreira sanitária. Então, talvez seja uma experiência complementar em alguns casos e, às vezes, é uma experiência exclusiva, né? Hein, gente? Mais alguém queria trazer alguma experiência? Eu acho que assim, é que nem a Naomi e a Luísa falaram, né? Não é a mesma coisa de você estar lá pessoalmente. Mas eu acho assim, que pra mim, eu acho que a experiência autêntica dentro disso é justamente por ser virtual. E que é uma coisa, assim, eu falo, uma experiência diferente, né? Uma experiência que pelo menos me fez pensar muito, né, nessa questão de acessibilidade e eu falo assim, para as pessoas terem acesso. Então, para mim, assim, essa questão pode ter gerado uma coisa mais autêntica, assim, para mim, eu falo, das minhas experiências pessoais mesmo. A questão de ser justamente virtual. E a gente tem que levar em conta também que existe uma barreira, que não é uma barreira sanitária, é uma barreira financeira, né? As pessoas não podem pagar, grande parte das pessoas que vivem no hemisfério sul, né? Ou seja, não podem pagar para conhecer a muralha da China. O custo para você viajar até a China, né? Até um pedaço da muralha, né? Tem uma parte da muralha que é sítio arqueológico, o turista não vai. Tem uma parte da muralha que foi todo reformado e, como diria o McKenna, né? Tem uma encenação de autenticidade ali para receber milhões de turistas. Então, para grande parte das pessoas, existe uma barreira financeira imensa, que é impossível você ter acesso àquela experiência. Então, a única forma de você ter acesso àquela experiência é como a norma, o exemplo que a norma trouxe, né? De você fazer um tour virtual com guia, com
pessoas que já conheceram lá, que vão enriquecer a sua experiência, pessoas que não conheceram, pessoas que não falam mandarim, que não falam o idioma, mas pessoas que conhecem a história da muralha, né? O que significa ela? É uma intervenção militar, né? Uma barreira militar. Como que ela foi sendo ampliada ao longo do tempo, dos séculos, né? Então, a gente tem que pensar que o turismo virtual ele pode ser muito mais, ele pode ser realmente acessível, né? O turismo virtual pode representar a democratização para alguns locais, né? A democratização do turismo, o acesso democrático e para grande parte da população a alguns territórios, a alguns equipamentos culturais que as pessoas definitivamente não vão ter acesso. É impossível para grande parte da população brasileira pagar uma viagem até a China, né? O custo é quanto que é? Não sei. De passagem, de hospedagem, de visto, de alimentação, né? Pode ficar 30 mil. As pessoas é impossível para elas. Então, na verdade, a gente tem que problematizar, né, a discussão sobre a autenticidade no turismo virtual a partir dessas questões também. Que ela pode ser a única forma de acesso. Né? Pode ser a forma real de acesso. Isso aqui é interessante, né? Eu não vou na China. Não porque eu não queira. Eu gostaria de ir para a China, Japão, Coreia, etc. Mas pode ser inviável, impossível para mim. Né? Então esse é um ponto interessante também. O turismo virtual é a única forma real de acesso. E de você ter informação, de você ter uma imersão naquela experiência. Né? Porque de outra forma é impossível para você, né? Por questões financeiras. Então a gente vai fazer um intervalo agora. Intervalo de 20 minutos. Para a gente tomar café e dar uma pausa. E a gente volta daqui a 20 minutos. Ok, gente? A gente volta com essa discussão, tá bom? Ok. Ok? Ok. Então, até logo.